Olá, bom dia. Hoje é sexta. Bom dia. Dia 12 de março de 2021. São 7h31 ou 37. Não dá para, de fato, definir. Algo assim. Mas vamos, de fato, sentir. É isso. Aquilo que Deus esteve a me pedir. Deus me disse assim. No princípio, Peraí. Deus me disse assim. No princípio, eu estive a me definir. Eu não era nem o princípio, não era o meio, mas também não era o fim. Mas eu consegui condensar tudo em mim. Assim o infinito passou a existir. E desde então, eu pude interagir. Eu nunca me escondi. Eu o tempo todo estive aí. Eu sou o Deus vivo do seu existir. Essa aqui, do tipo euzinha mesmo, desejei de fato sentir tudo aquilo que Deus estava de fato a trazer para mim. Então eu me aqueci. Uma febre alta tomou conta de mim e eu fervi, feito navalha afiada. Eu passei de fato a existir. Então, eu pude entrar e sair de qualquer lugar aqui. Então, eu compreendi o que Deus dizia para mim. Ser o princípio sem ser fim. Ter um meio de existir. Saber se conduzir. Ter obediência dentro de ti. Ter a capacidade de agir. Pensar sem se diminuir. E saber exatamente para onde ir. Não era fácil. Não era fácil viver assim. Mas eu vi o homem de Nazaré se aproximar de mim. Ele me disse, eu vivi exatamente assim, conforme Deus estar a lhe pedir. Basta você, de fato, sentir todo o amor que existe em mim. O mesmo amor que eu soube dividir antes de, depois de. Coisa simples. Quer dizer, não tão simples assim. Mas você pode, de fato, aceitar, agir diante de tudo isso aí. Naquele momento eu me recolhi, mas não me diminui. E por isso eu caí. Ou melhor, talvez eu tenha entendido assim. Mas aí é que está. Aquilo que eu tinha que separar. Deus, que eu o tempo todo estava a buscar no altar, e o meu direito de pensar. O meu direito de opinar. O meu direito é de caminhar, de parar, de sentar, de levantar e até, de fato, me jogar, feito bola em tudo quanto é lugar. Ter a capacidade de vasculhar o seu próprio altar, quer dizer, a casa onde você estava a habitar. Foi assim que eu pude, de fato, me examinar. Sim, compreender o que Deus estava a me solicitar. O Big Bang eu poderia realizar desde que eu soubesse separar a vida de Cássia neste
lugar, ou do lugar. Isso iria, de fato, fazer a diferença naquilo que eu poderia, de fato, colocar como ponto de partida neste lugar. Então, no inferno, o quê? Sim, eu resolvi entrar. Passei dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias a vasculhar. Sim, o inferno existia em todo lugar. Eu logo disse, Santo Deus, aqui, de fato, eu posso me criar, ter a compreensão do que é queimar, resfriar, andar, parar. Eu posso até me desequilibrar. E assim eu fui realizar. Nesse momento, eu consegui enxergar tudo aquilo que Deus estava, de fato, a me mostrar. Até o diabo estava lá. Eu pude ver com esses olhos que com toda certeza ninguém vai poder me tirar. Deus me pediu para eu me aproximar. Engraçado é que eu nem tive medo. E com o diabo eu fui falar. Ele não conseguia, de fato, me colocar naquele lugar. Ele apenas me disse, você tem certeza de que assim você quer realizar? Ele é Deus que eu jamais vou questionar. Então eu disse para o diabo, você pode até me tentar, mas como de fato eu não costumo brincar com o que Deus estará me solicitar, eu vou entrar em qualquer lugar. Passei aqui para lhe avisar. Deus disse para a honestidade, eu plantar em qualquer lugar. E se eu quero de fato começar uma vida nova, quer dizer, velha, quer dizer, que eu quero de fato retomar. Quer dizer, eu estou apenas a organizar a casa que eu desejei conquistar. E como eu sei que você costuma desafiar os borra-botas do lugar, vou lhe dizer, não sou borra-bota em nenhum lugar. O diabo desejou até se aproximar. Mas eu disse, alto lá. Daí você não vai passar. Foi naquele momento que eu pude, de fato, separar o que o diabo podia realizar de tudo aquilo que eu estive a desejar. E estava longe do diabo, de fato, conseguir sequer se aproximar. Eu logo vi que não existia a menor possibilidade de nada me atingir, nem ninguém me destruir. O diabo estava diante de mim. Mas Deus o tempo todo eu vi. O diabo não me cegou aqui. Então eu compreendi tudo aquilo que o divino viveu aqui. A tentação, 40 dias, tendo essa compreensão de que o mundo é uma podridão e que deseja, de fato, viver dentro de um caldeirão. O tempo todo o mundo é brigão, porque não aceita submissão. Submissão. Compra briga com o diabo de plantão. A cada momento você vê um diabo de plantão na televisão e o mundo, com toda certeza, comprando briga. Sem aceitar o entendimento do que é, de fato, a submissão. Aí Deus me disse para eu cair fora. O quê? Sair do caldeirão. Assim eu fui, de fato. O quê? É isso. Dar a volta. O quê? É no estradão. Fui, de fato, viver televisão. Aí eu disse, santo Deus, olha só. A gente acha que tem compreensão de tudo aquilo
que é união. E olha só quanta separação. Assim fica difícil, de fato, a gente viver união. O tempo todo a gente está com a espada na mão. E aí é inacreditável a nossa situação. De repente, o quê? Queimação. Sabe como é que é? Queimação. Parecia de fato que o suco gástrico estava em ebulição. E cada um, o quê? Cada um, de fato, sendo o dono da situação. E o diabo de plantão ali, dando, de fato, a direção. Eu, ali, a analisar, conforme Deus esteve a me solicitar, eu disse, meu Deus, tudo que a gente faz é espalhar brasa nesse lugar para o diabo caminhar. E olha que a gente até costuma se orgulhar da inteligência que a gente está a alcançar. E agora então, com a internet a nos facilitar, a espada de fato a afiar, eu logo disse, que tipo de cidadão nós de fato somos neste lugar? Nós não sabíamos sequer chegar ou aproximar ou pensar a cidadania que a gente poderia de fato plantar. Essa semente a gente em nenhum momento desejou de fato ó, pegar. Era só partidário de algo que era inacreditável. A cada momento a gente escolhia de fato pegar uma espada afiada no lugar e feito serviçal sair de fato a cortar, sem importar o que estava de fato a realizar. De repente nos falta o ar. E Deus então me pediu, será que o ar que está a faltar é porque nós estamos cansados de tanto de fato brigar? Ou é a nossa incapacidade de enxergar tudo aquilo que nós mesmos escolhemos realizar? E agora que o ar está a queimar, a espada que a gente está a usar, de nada vai adiantar. Nem adianta pensar que essa espada vai cortar uma fita inaugural em algum lugar. Do jeito que está, até a espada, o que pode nos matar. Porque o nosso ar, nós mesmos resolvemos contaminar com tanta raiva que nós somos capazes de doar para qualquer diabo do lugar. Nós aceitamos essa condição de ódio, de raiva, de separação. O tempo todo nós estamos de plantão, esperando de fato a ordem da submissão. E independe se tem ou não tem eleição. Nós nos recusamos a ter razão. E essa é a questão. A nossa total falta de razão. A área está assim, completamente sem conexão. E aí, neurônios em ebulição, fervilhando, procurando de fato ó, uma certa sensação. A questão é que nós também não aceitamos ter coração. A tal casa da emoção.
E aí, mais complicação. Mais complicação. De fato, um buraco nesse espaço. Aqui parece que tudo ficou tão fácil, tão fácil, tão fácil, que o tempo todo o mundo é maltratado por aquilo que sai desse buraco. O mundo, para nós, deixou até de ser quadrado. Nós ficamos, de fato, fora do espaço, jogados. Porque nós não aceitamos essa nossa condição de limitados. Nós somos, de fato, servos do diabo. E desde então ficou muito fácil. Desde então ficou muito fácil. Porque o diabo o tempo todo é idolatrado. Ele caminha nos nossos braços. Nós defendemos aqui o inacreditável. E ainda nos sentimos, de fato, com um pensamento avançado. E dizemos, obrigado. A questão é, como é que nós podemos encontrar equilíbrio nesse lugar? E não ser mais um peixinho buscando, de fato, ar para respirar. Quanto tempo será que vai levar para os nossos brônquios, de fato, estourar, sem a gente ter condições mínimas de chegar num determinado lugar? Simplesmente não suportar a pressão sanguínea do lugar e simplesmente cair, feito fruto podre, sem de fato ninguém poder nos amparar. E tudo isso sem conseguir sequer atinar para aquilo que nós mesmos estivemos a realizar. O divino, ele soube respirar no céu, na terra e nas profundezas desse lugar. E sabe por quê que ele assim desejou fazer? Porque o divino, ele sempre soube amanhecer, entardecer e anoitecer. Ele soube ser cada dia que ele esteve a viver. Nada naquele homem esteve a se perder. Em nenhum momento ele desejou se converter para aquilo que o mundo podia lhe oferecer. O divino, ele soube dizer aquilo que ele de fato desejou viver. Ele vivia e testemunhava todos os dias a vida que ele conduzia. A questão é que se anoitecia, entardecia, amanhecia para o divino todos os dias, para nós também que vivia de hipocrisia, dizendo que a ele seguia. 24 horas do dia também passava para cada um de nós que ali existia. Assim, o divino vivia e a gente morria. O divino vivia e a gente morria.
e o mundo se dividia. Antes de e depois de. Mas o divino soube viver cada dia. Ele soube amar a noite e amar o dia. 12 horas perfeitas ali acontecia. E foi assim que Deus me pedia naquele dia. O diabo não me conduzia. Em nenhum momento o diabo me dizia: faça isso, Cassinha. Isso, Cassinha. Não. Com o diabo eu também convivia, aceitando o que Deus me pedia. Sabedoria. Sabedoria. Ninguém pode de fato alcançar a sabedoria do lugar se não aceitar estar lá. Só pode testemunhar quem esteve a vivenciar. Deixar o corpo falar. A mente alcançar toda a sabedoria que o corpo vai lhe dar. E o coração poder se emocionar sem se recusar a realizar a obra que Deus coloca no altar. Assim sendo, eu não posso de fato pensar que eu corro perigo nesse lugar. Isso é o mesmo que desdenhar daquele que me pediu para entrar no sepulcro, para de fato deixar de respirar e ter a compreensão do que o povo estava a passar. Não ter ar. Será que a gente tem noção do que é de fato ter falta de ar? Buscar algo e não encontrar? Ter a sensação de que de fato vai sufocar. O pulmão vai estourar. E eu nada vou poder realizar. A questão é, muito mais difícil vai ficar. Por quê? Porque aquilo que eles estiveram a realizar estará acima de condições favoráveis em cada lugar. E independe daquilo que de fato a gente estará a enxergar. Porque aquilo que estar a acontecer e que os nossos olhos não conseguem ver, com toda certeza, o dia de amanhã, depois de, vai nos trazer. E de uma maneira muito difícil da gente entender. Porque enquanto tiver umidade no lugar, chance, a gente com toda certeza terá. A questão é que existe algo no ar que está de fato a queimar. Aqui e acolá. E é de uma maneira tal que a gente não consegue sequer atinar com a razão desse lugar. E assim o prejuízo estará a se espalhar, estará a se espalhar, estará a se espalhar. Porque gotículas de ar são necessárias para a fotossíntese a gente realizar. A gente precisa, de fato, dessas gotículas de ar aqui, nesse lugar.
para o cérebro se lubrificar. É algo primoroso que a própria ciência pode de fato nos falar. E de uma maneira que até a própria ciência talvez não tenha de fato se atentado para a importância de tamanho fato. Acontece que quando de fato a gente perdeu o nosso olfato e o nosso paladar começar a ficar fraco, tem tudo a ver com o que aqui está sendo realizado. Assim sendo, é necessário a gente buscar olfato. O que é que está a nos levar a perder o olfato e o paladar? Aqui eu posso associar algo tão peculiar. Busquem se informar com a ciência do lugar e vão poder, de fato, pensar em tudo aquilo que eu já estive, de fato, a falar e que a gente não consegue, de fato, alcançar. É esse algo que está, de fato, evaporar, procurando, de fato, refúgio em algum lugar. E como não consegue encontrar, simplesmente começa a se desestruturar. E se a estrutura ele não consegue, de fato, manter encaixada, ele está encontrando abrigo numa determinada casa. E aí, de fato, é desgraça multiplicada. Porque essa determinada casa está preparada para, de fato, fabricar água. Aí pense, de fato, numa água hidrogenada, sendo, de fato, multiplicada, sem a gente conseguir, de fato, ter a compreensão dessa podridão. E digo, é caixão, é multiplicação. E se é assim, devemos de fato buscar a razão e não ter medo de sentir emoção. Porque com toda certeza, nós não vamos poder de fato fazer justificação. O diabo foi de fato o motivo da gente viver tamanha servidão. Nós escolhemos de fato viver o inacreditável. Nunca aceitamos viver conforme o homem de Nazaré. Colocou lá. Preferimos, de fato, sempre essa hipocrisia. Ali e acolá. Nenhum de nós esteve, de fato, a se curvar para Deus, que tudo esteve a criar. Inclusive, de fato, condições da gente sair daquele lugar. E se existem condições da gente sair do lugar onde a treva costuma dominar, por que não buscar essas mesmas condições da gente conseguir ao menos se equilibrar? Se assim a gente desejar. Senão,
Senão, com certeza, a gente vai continuar a alimentar tudo isso que eles estiveram a realizar. E muito mais morte a gente vai, de fato, ter que aceitar. Eu sinto muito. Não tem como separar. A partícula viva, a gente vai ter que encontrar. Não dá para a gente querer facilitar. Dar o bracinho e simplesmente achar que a solução alguém esteve a encontrar. Só existe uma maneira da gente, de fato, conseguir se equilibrar. É procurando a partícula viva que está em algum lugar, dentro desse universo, que a gente se esqueceu de cuidar. Eu sinto muito, mas eu não vou, de fato, enganar. Se quiserem acreditar, vão buscar. Se não, continuem a vacilar, achando que bombinha de ar pode de fato barrar bomba de hidrogênio que está de fato a se multiplicar, sem ninguém conseguir de fato ter a coragem de se responsabilizar. Obrigada e tenham. Deus não vai nos ajudar dessa forma como a gente de fato costuma fantasiar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E caberá a nós buscar a imagem e semelhança que Deus esteve, de fato, a criar. Somente assim a gente sai do inferno, que nós mesmos costumamos alimentar. E se a gente tem que lutar tanto para sair de lá, acha mesmo que aqui a gente vai encontrar facilidade para respirar? Não, não vou enganar. A gente precisa assumir compromisso nesse lugar. Mas devo dizer, o diabo também pode nos favorecer. A questão é a gente, de fato, saber escolher. E se assim, eu estive a sobreviver diante de tudo que Deus esteve, de fato, a me conceder. O diabo jamais vai me dizer o que fazer. Isso jamais vai acontecer. Quem quiser que entregue o seu ser para o diabo, de fato, favorecer. Mas esse também vai morrer. E é muito difícil da gente entender. Obrigada. E bom final de semana para todos.